Olá pessoal, falando de democracia, aqui no canal Pensando Sociologicamente. Um dado muito importante e muito triste também, que a gente tem que ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Tem que ficar muito esperto. Pessoal, o resultado da pesquisa do Datafolha falou o seguinte, que 35% dos eleitores sentem constrangimento em revelar para quem vai votar. Revelar o candidato de sua escolha. Então isso é preocupante. Por que isso acontece, né? Será que a gente está vivendo aí tempos sombrios, né? Tempo de deslegitimação da democracia? Ou as pessoas estão com medo de sofrerem ataques por conta do intenso ódio e violência que pairam nas ruas? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos sempre pensando na sociedade de educação e a complexidade do real, pensando sociologicamente as eleições. Vem comigo. Bom, 35% das pessoas têm receio, têm medo, né, de revelar em quem vão votar. Só que essa é a média, né? A gente pode dividir aí em 32% para os homens e 38% para as mulheres. Bom, a pesquisa revelou que entre os apoiadores do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ocorre 40% dos casos. Entre os apoiadores do pedetista, Ciro Gomes, 41%. E da MDBista, Simone Tebet, 41% também. Esse dado fica acima da média geral, que paira aí os 35%. Já entre aqueles que pretendem votar no atual presidente, né, do PL, Partido Liberal, Bolsonaro, o resultado ficou na ordem de 27%. Então aí, os eleitores do Bolsonaro têm menos medo de dizer em quem vão votar do que o da Simone Tebet, do Ciro Gomes e do Lula. Outro dado preocupante, né, é que 46% dos eleitores, uma fatia muito significativa dos eleitores, falou que parou de conversar sobre política. Parou geral, seja amigos, né, familiares, né, namorado, parceiro, né, o esposo e a esposa. Por que eles pararam? Para evitar confusões, para evitar brigas. Esse dado muda quando vistos e olhados de forma muito isolada, né? Então homens aí 41%, mulheres 50%. O Datafolha também questionou se os eleitores já foram ameaçados verbalmente por suas posições políticas. A gente está na democracia, a gente tem a liberdade, né, civil, a liberdade social, a liberdade política, né, dos direitos políticos de participação, de reuniões e de decidirem quem vai votar, em qual partido se filiar. Entretanto, né, uma fatia de 14% das pessoas responderam que sim, elas foram alvo de ameaças verbais. Bom, esse número também varia em relação ao candidato de preferência, né? Aos eleitores do Lula, né, que foram alvos de ameaças verbais, foram 16%. Bolsonaro, 12%. Os eleitores de Ciro, também 12%. E Simone Tebet, 10%. Bom, a pergunta também, né, o questionário, né, a pesquisa perguntou em quais locais, né, os eleitores acreditam que possam ter mais problemas em revelar as suas preferências políticas e partidárias. Ou seja, qual local que é mais perigoso dizer se você tem uma preferência ou não de algum candidato. Então assim, qual local é mais difícil você dizer a sua preferência de candidato à presidência? Bom, é um local público com pessoas que não conhecem, né, essa foi a posição de 34% das pessoas. No trabalho, 26% das pessoas no trabalho diz que é bem problemático. Com a família, uma parcela de 21% das pessoas. Com amigos e colegas também, 21%. Na igreja, no culto, né, 16%. Na escola ou na faculdade, 9% das pessoas dizem ter problemas aí e mais receio de falar em quem votaria para presidente, por exemplo. Respondendo uma pesquisa de opinião pública, só 1%. Nenhum desses lugares, 14% responderam, né? E que não sabe, 3%. Mas a pesquisa foi registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com o número 09479 de 2022. Ela foi realizada em 27 a 29 de setembro, com 332 municípios, em 332 municípios, com 6.800 pessoas. Então, para quem não entende muito pesquisa, a pesquisa ela não precisa ser realizada de maneira totalitária em todos, né, as pessoas, porque isso também ia custar muito dinheiro e ia ser muito ruim. Então, geralmente, os pesquisadores nas ciências sociais, pesquisadores nas ciências políticas, como é que eles fazem, né? Eles fazem uma amostra, né, que é você pegar uma amostra de um número significativo daquele público, né, que seja representativa daquelas pessoas, beleza? Então, um número de 6.800 pessoas é totalmente significativo para você ter resposta qualitativa e quantitativa, né, que seja científica. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E é isso, ficamos aí pensando, né, sobre esses receios e sobre esses medos que temos aí. Por isso, pessoal, que em 2018 ocorreu aquela questão de voto útil e muito
provavelmente pode ocorrer de novo agora no ano de 2022. Que é o quê? Muitos eleitores que não estão falando em quem vai votar, chega na hora, vão votar para Lula, vão votar para Bolsonaro, vão votar para Ciro, vão votar para Simone Tebet, enfim, vão realmente votar. São aqueles indecisos, muito provavelmente, ou são eleitores mesmo desses candidatos que não querem falar em público, porque o voto é secreto e é isso mesmo. Tá com medo de falar, não tem problema, mas chega na urna, vota em quem você julga mais pertinente para salvar a nação desse buraco que a gente está enfiado, esse desgoverno. Valeu, muito obrigado por você me ouvir até aqui. Se gostou, dê o like e compartilhe. Vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Até mais!